A morte de Jesus é o elemento mais importante de toda a história do universo, pois a morte dele dividiu as grandes eras eternas em dois grandes blocos, a eternidade até Jesus e a eternidade depois de Jesus. Para a raça humana, que teve uma experiência triste, que já se arrasta há 6.000 anos de pecado, o brado está consumado, de fato teve um sentido ainda mais relevante e cheio de esperança para nós, de que nós um dia poderemos sair deste mundo de pecado, de tristeza, aflição e de dor. Em Hebreus capítulo 10, Paulo simplesmente vai, de maneira brilhante, abordar o grande alcance da morte de Jesus, que alcançou não somente o homem, mas trouxe estabilidade para todo o universo. Gostaria de convidar você para que me acompanhe neste estimulante estudo de Hebreus capítulo 10. O meu nome é Silverino Kiel, sou o fundador do IAG. O livro de Hebreus capítulo 10 pode ser dividido também em 3 partes, assim como o capítulo 9. 1 a 4, a ineficiência do sangue de animais. 5 a 22, a eficácia do sacrifício de Cristo. E 23 a 39, o dia do Senhor. Sem mais delonga, vamos avançar de bico nesse capítulo. Capítulo 10, verso 1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem, cada ano, expiação, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Então, a lei, a sombra dos bens futuros. 7:19 de Hebreus. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte se introduziu uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. Então, naturalmente, aqui nós estamos falando da lei levítica. Tá? O texto não dá suporte para dizer outra lei, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, quando você vai para o capítulo 8 e o capítulo 9 também vai falar sobre a sombra que era o santuário terrestre, era a sombra do santuário celestial, então até a mesma palavra é empregada. E não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios, aqui já deixa claro, uma referência ao sacrifício do santuário terrestre, que continuamente se oferece a cada ano. Expiação. Pode aperfeiçoar os que a ele se chegam, ou seja, aqueles que ofereciam ali o sumo sacerdote. E durante os dias, os sacerdotes. Verso 2. De outra maneira, teria deixado de se oferecer. Ou seja, se a sombra ou a imagem, que era o santuário terrestre, de alguma maneira aperfeiçoasse o ministrante, de outra maneira, teriam deixado de oferecer. Porque, purificado uma vez o ministrante, dia da expiação, nunca mais teriam consciência do pecado. Hebreus 9:9, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios, que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, ou seja, aqueles que ministram no altar. Capítulo 10, olha só uma pitadinha aqui no versículo 11. E assim todo sacerdote aparece cada dia, aqui é o serviço diário, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. Mas este, se referindo a Jesus, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Então, o capítulo 10, verso 2, vai apresentar a limitação do serviço do santuário, e o versículo aqui, o versículo 10, 11, vai apresentar a limitação do serviço diário, que acontecia diariamente no santuário terrestre. 10:3. Nestes sacrifícios, porém, cada ano se faz lembrança dos pecados. Paulo até usou assim uma ideia, na Bíblia tem essa ideia de ironizar, né? É igual Elias, quando falou assim, olha, lá no capítulo 18 do 1 Reis, grite mais alto, ele é um Deus, talvez ele esteja ocupado, talvez esteja no banheiro, ou passeando, ou viajando, enfim. Aqui ele fala que, na verdade, o que acontecia no
no serviço da expiação, né, no dia de Yom Kippur, no antigo Israel, era comemoração, lembrança dos pecados. Por quê? Porque o próprio Jeremias 17:1 diz que os pecados de Judá estão registrados nas pontas dos altares, os 4 chifres que tinham ali. Então, naturalmente, todo ano as pessoas ainda tinham lembrança do pecado e todo ano tinha que repetir os mesmos sacrifícios, as mesmas coisas. Verso 4. Porque é impossível que o sangue de touros e bodes tire o pecado. É impossível. Miqueias 6:6-8, justamente vai falar que Deus prefere o quê? Deus prefere obediência, porque o sangue de animais era somente um paliativo. Verso 5. Por isto, entrando no mundo, diz: sacrifício não quisestes, mas corpo me preparastes. Ou seja, fidelidade na humanidade. Aqui Paulo está citando Salmo 40, 6-8. E, na verdade, o verso 5, 6 são versos bem importantes. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradam. Então disse: eis que venho. No princípio do livro está escrito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então, em outras palavras, o que Paulo está querendo ensinar aqui é que a obediência é preferível ao sacrifício. O que é melhor? Você ter que pedir perdão a uma pessoa ou você, de alguma maneira, destratar uma pessoa? É melhor você não destratar. Não existe nada de feio, não existe nada de humilhante você pedir perdão a uma pessoa quando você erra. Não tem problema nenhum. Mas, se você trabalha o seu espírito para não ferir uma pessoa, é ainda melhor do que pedir perdão. Então, se você trai a sua esposa, ou se você, esposa, trai o seu marido, e realmente você se arrepende e pede perdão, é claro que é louvável você pedir perdão, e é o que se espera. É claro que é louvável o marido ou a esposa aceitar aquele perdão, e é o que se espera. Mas, se não cometer tal delito, não é melhor? É melhor, é o que Paulo está ensinando. E olha outro detalhe aqui, eu quero até ler com vocês Salmo 40. Salmo 40. Eu estou saindo um pouco da Bíblia para se tornar mais dinâmico, porque, na verdade, cada texto desse daria para poder a gente sair da Bíblia e navegar em outros textos. Salmo 40, versículo 6 diz: sacrifício e oferta não quisestes, os meus ouvidos abristes, holocausto e expiação pelo pecado não reclamastes. Lá, Paulo, no capítulo 10 de Hebreus 5-7, ele omitiu essa partezinha aqui, ele não citou. Os meus ouvidos abristes. Então, aqui diz: por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Então, no lugar de corpo me preparaste, ele colocou: o meu ouvido abriu. Então, ele está querendo dizer que é melhor você ouvir e obedecer do que ter que sacrificar. E esta é uma verdade importante. Jesus assumiu a humanidade justamente para mostrar que é melhor nós ouvirmos e atendermos de maneira perfeita todas as ordens de Deus do que temos que oferecer sacrifícios. O sacrifício, ele simplesmente é a prova de que eu já falhei na minha parte no acordo. Então, o sacrifício é uma maneira de eu fazer uma nova conexão com Deus. No nosso caso hoje é o perdão. Então, se eu peco, naturalmente se espera que eu peça perdão. E é o mais sensato a fazer. Mas se eu busco de Deus forças para poder alcançar a santidade que se espera, eu não necessitaria pedir o perdão. Capítulo 10, verso 6, holocaustos e oblações pelo pecado não te agradam. Versículo 7. Então disse: eis que venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. São tão importantes que Paulo vai repetir, na verdade, aqui, a mesma ideia. Verso 8. Como acima diz, ou seja, é o que ele citou ali no versículo 5 e 6. Sacrifício e oferta, e holocausto e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradam, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis aqui, venho, para fazer a tua vontade, ó Deus. Ou seja, obedecer é melhor ou preferível do que sacrificar. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. 9:8, tira o primeiro santuário.
dando nisto a entender o Espírito Santo que o caminho ainda não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Então, o capítulo 10, 9 está conectado ao capítulo 9, versículo 8. Vamos avançando. Quando aqui em cima fala corpo me preparastes, eu nem mencionei porque, na verdade, já fica bastante claro que refere-se à encarnação de Jesus. Deus preparou para Jesus um corpo galileu. Verso 10. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Cristo, Jesus, feito uma vez. E assim, todo o sacerdote aparece cada dia. Aqui uma referência ao serviço diário. Veja só que beleza, né? Ele aqui entrelaça os serviços, né? As atividades do pátio, do santo, do santíssimo, tudo aqui muito bem apresentado. Ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, o serviço diário era repetitivo. De manhã se oferecia pelos pecados da noite, e à tarde se oferecia pelos pecados do dia, por pecados de ignorância, além dos muitos pecados que as pessoas cometiam durante o dia e iam até o santuário para oferecerem os seus sacrifícios, que nunca podem tirar o pecado. Ou seja, se fazia isso, mas o pecado permanecia nas suas consciências. 12. Mas este, se referindo a Jesus, verso 10, pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. Mas este, Jesus, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus, ou seja, à mão direita de Deus. Fazendo o quê? Romanos 8,34. Intercedendo por nós. O mesmo que está escrito em Marcos 14, Apocalipse 12, 5 e etc. Daí em diante, Jesus está assentado daí em diante, esperando até que os teus inimigos sejam postos por escabelos de teus pés. Ou seja, até o fechamento da porta da graça. Hebreus 1,13. Então, enquanto Jesus permanece sentado, é sinal que a graça ainda existe. Vocês podem ver o sermão que fala de Hebreus 1, a segunda parte. Eu não me lembro o título, acho que é o terceiro ou o quarto, que vai falar bem amplamente sobre essa ideia de fechamento da porta da graça, Jesus sentado, Jesus em pé. Verso 14. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E aí vocês podem ler o capítulo 2 também de Hebreus, que vai justamente falar sobre os santificados. Por isso convinha que fosse semelhante aos irmãos, os santificados. 15. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito, 2 pontos, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta. Então ele mencionou isso em Jeremias 31, 33, a gente viu no estudo de Hebreus capítulo 8. Aqui também ele menciona Hebreus 8, 10, mas agora ele coloca aqui, acrescenta algo que não foi mencionado em Hebreus 8. E jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Então ele acrescenta esse termo forte, jamais. Ele havia citado esta ideia de que ele não lembraria dos pecados, mas ele reenfatiza, jamais me lembrarei dos seus pecados. Verso 18. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado, ou seja, os pecados sendo apagados. Se os pecados são apagados, naturalmente não precisa mais ter oferta por eles. E agora nós sabemos que nós podemos ir direto ao Pai. Não necessitamos mais de um mediador humano, como acontece, por exemplo, na Igreja Católica, que tem o pontífice, né, o Papa e os tantos santos ali. São centenas de santos que intercedem. E Timóteo diz, né, Paulo diz a Timóteo que só há um intercessor entre Deus e o homem, e esse é Jesus Cristo, que está no santuário celestial. E ele é suficientemente capaz de ser o legítimo intercessor da raça humana, pois até hoje ele permanece como um perfeito ser humano. Jesus, sendo assunto ao céu, Desejado 669, diz que ele levou consigo a humanidade. Desejado 25 diz que Jesus foi dado à humanidade como um presente. E ele passou então a reter para sempre a sua humanidade, ou seja, ele é como um de nós pela eternidade. Hebreus 10, 19. Aqui nós vamos mudar um pouco agora de assunto, né? Agora ele vai falar sobre a ousadia que os hebreus poderiam ter. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário
pelo sangue de Jesus. Tanta coisa poderia ser dita nesse texto. Irmãos, nós precisamos aproveitar a oportunidade que ainda temos para entrar no santuário. Apocalipse 15:8 diz que quando Jesus se levantar e sair do santuário, o templo vai se encher de fumaça. Naquele tempo se levantará Miguel e haverá um tempo de angústia, Daniel 12:1. E nós não poderemos mais entrar no santuário, vai ser o fim da graça. Apocalipse 15:1 diz que 7 anjos vão sair do santuário com 7 taças, e nessas taças vão ser consumadas a ira de Deus, ou seja, as pragas, capítulo 16 de Apocalipse. Então, hoje nós ainda temos o privilégio de entrar no santuário celestial através das nossas orações. Mas quando Jesus sair e a porta da graça se fechar, Apocalipse 15:8, ninguém mais vai poder entrar no santuário. E aí vai ser o icabode para a humanidade que negligenciou desfrutar desse privilégio de ter acesso ao santuário celestial. 10, verso 20. Vamos reler o 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Lucas 23, na morte de Jesus, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, mostrando que agora o homem teria acesso ao Santíssimo quando Jesus ali estivesse, mas que teríamos também acesso ao Santo quando ele entrasse ali a partir do ano de 1844. Os hebreus poderiam acompanhar Jesus para o Santo. E hoje nós podemos, de 1844 para cá, não somente passarmos pelo santo, porque ali nós vamos oferecer as nossas orações que ainda são ministradas no altar de incenso, mas nós podemos ter acesso a Jesus no Santíssimo, onde ele se encontra intercedendo por nós. 10, 21, e tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Ou seja, o ministério de Jesus no santuário, quer seja no Santo ou no Santíssimo, pode nos purificar completamente. 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, sem vacilar, porque fiel é o que prometeu. Verso 24. Estudemo-nos uns aos outros para nos estimular ao amor e às boas obras. Paulo agora começa a caminhar, a partir daqui, e isso vai acontecer no capítulo 11, 12 e 13 também, para alguns aspectos práticos da experiência do livro de Hebreus e do santuário. Aqui, por exemplo, ele fala algo muito importante. Ele fala que nós deveríamos nos estudar uns aos outros. Não para julgar um ao outro, mas para nos estimular ao amor. O fato é que muitas vezes nós estudamos as pessoas, mas não para estimularmos ao amor mútuo, mas para conhecermos as debilidades daquela pessoa e tecermos juízo até de valor contra o caráter alheio. O que Paulo está ensinando aqui é que nós sim deveríamos ter não somente autoconhecimento, mas também conhecimento do outro. Entretanto, que não é para julgar, censurar ou denegrir a imagem de terceiros, mas para nos estimular ao amor mútuo. Verso 25. Não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tendo mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. É muito comum hoje as pessoas acharem que não é necessário congregar. Eu não sei para quem eu estou falando nesse momento, mas eu sei que é muito comum, até especialmente na verdade presente, as pessoas acharem que, não, basta eu fazer o culto com a minha família, é suficiente. Eu não vou em tal lugar porque ninguém tem nada para me ensinar, eu não vou em tal lugar porque a música vai corromper meu filho, a minha filha, eu não vou em tal lugar por isso, eu não vou em tal lugar por aquilo, enfim. Sempre nós temos os nossos porquês de não congregar. Mas aqui Paulo fala que nós não devemos deixar a nossa mútua congregação, como é costume de alguns. Se uma pessoa não congrega por circunstâncias que fogem ao controle dela, é claro que
Deus vai entender isso, porque a própria Bíblia diz que onde tem 2 ou 3, Deus aceita aquele culto como de uma congregação. Mas se você não quer cultuar, porque você julga que as pessoas que ali estão não têm nada para lhe ensinar, é necessário tomar cuidado, porque o próximo verso, o verso 26, lança uma advertência sobre isso. E diz o seguinte: porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelos pecados. Esse texto comumente é aplicado para Eli e quem peca contra o Espírito Santo, e isso é uma verdade. Mas o porquê aqui faz uma conexão com o verso anterior, de não deixar de congregar. Então, não congregar pode nos levar ao pecado contra o Espírito Santo. Como assim? Talvez você está até achando que eu estou ensinando heresia. Não. O texto está dizendo que o não congregar pode levar quanto ao pecado contra o Espírito Santo, dependendo da atitude daquela pessoa que não quer congregar. Se o indivíduo acredita que ele não quer congregar para não contaminar a família, porque ninguém tem nada para ensinar, etc, 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 naturalmente o Espírito Santo também não vai ter acesso a esse coração. A pessoa vai fechando-se no seu egocentrismo, na sua autossuficiência de que ninguém aqui tem nada para me ensinar, que daqui a pouco ela não vai conseguir ouvir nem a voz do Espírito Santo mais. É nesse sentido que Paulo está falando que, por quê? Se pecarmos voluntariamente, já não resta mais sacrifício pelos nossos pecados. Então tome muito cuidado. O congregar é algo que foi estabelecido por Deus. Ah, mas na minha igreja tem uma bateria desse tamanho. Ok, deve existir igreja no planeta que não tem bateria. Ah, mas eu já não confio mais no meu pastor. Então se reúna pelo menos com irmãos, faça um grupo. Mas nunca viva na ociosidade do culto solitário. O culto familiar tem o seu lugar. Muitas vezes eu não abro mão do meu culto familiar no sábado. Domingo a sexta eu não faço um culto familiar com a família. Isso é hipocrisia, isso é incoerência. Se você não faz culto familiar de domingo a sexta, é uma evidência que Deus não vai aceitar esse seu culto do sábado também, não. Não vai aceitar. Vai acontecer igual Isaías 65 ou 6, não me lembro, que fala ali que para muitos que se dizem santos, as suas orações é igual fumaça no nariz de Deus. Então, se for possível e as circunstâncias permitem, Deus quer que congreguemos. Ainda que eu não goste do estilo do sermão do irmão. Mas Deus aqui nos adverte que existe um risco em nos fechar na nossa autossuficiência, que pode levar ao pecado contra o Espírito Santo. Verso 27, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. 28. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidai vós, será julgado, merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça, ou seja, rejeitar ao Espírito Santo. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, e eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de seres iluminados, suportastes grandes combates de aflição. Em parte fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações. E em parte fostes participantes com os que assim foram tentados. Quero falar desses versos para vocês, são todos versos extraordinários, versos valiosos. Tomar uma aguinha. Os últimos anos eu tenho falado muito. Eu acabei tendo calo nas cordas vocais. Eu comecei há uns anos atrás a fazer tratamento com uma fonoaudióloga, mas depois acabei desanimando. Enfim, é longe daqui a cidade. Então, geralmente, quando eu falo muito, acaba que a minha garganta sofre um pouco. Vocês estão ouvindo uma palestra por semana, mas às vezes é 2, 3 que eu gravo no mesmo momento. Vamos avançar. Então, aqui Paulo está agora fazendo um resumo daquilo que ele já havia dito anteriormente. Verso 32, lembrai-vos, porém, dos dias passados,
em que, depois de serdes iluminados, suportades grandes combates e aflições, falando sobre as pessoas que haviam aceito as mensagens, especialmente dos apóstolos, a mensagem de Jesus, né? Em parte foste feitos espetáculo, porque isso foi o que aconteceu, né? Os discípulos, especialmente. Olha o capítulo 12, verso 1. Um espetáculo requer que tenha pessoas vendo, espectadores. 12:1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, temos testemunhas que olham para nós. Temos testemunhas celestiais, dos mundos não caídos, e o mundo que nos cerca também são testemunhas que olham o nosso porte a cada dia. Verso 34. Porque também vós compadecestes das minhas prisões, e com alegria recebestes o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Qual possessão melhor e permanente? Capítulo 11, verso 16. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Uma o quê? Uma pátria melhor, uma pátria celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Jesus foi nos preparar lugar. Até, na verdade, esse texto de João 14, né, as pessoas interpretam ele mal. Na verdade, Jesus não foi preparar lugar. Né? O texto diz assim, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar lugar. Se não tivesse morada. Mas, na verdade, Hebreus 11 diz que as moradas já existem. E ele só foi arrumar a casa para nos receber. 10:34, porque também vos compadecer das minhas prisões. Então, aqui Paulo já deixa claro que, enquanto ele escrevia essa carta, ele estava preso, né? E esta foi, na verdade, a sua última prisão que precedeu o seu martírio. Aqui fala também sobre o roubo que esses cristãos estavam sofrendo, ou seja, a questão do incêndio em Roma já havia alastrado, o livro de 1 Pedro fala abarcantemente sobre isso. Então, o incêndio em Roma já havia sido colocado como responsabilidade dos cristãos, Paulo já estava preso por isso, muitos estavam perecendo em Roma também, muitos cristãos sendo acusados de terem ateado fogo em Roma, que aconteceu no ano 64, em julho de 64, e por isso ele estava preso e os cristãos sendo maltratados por essa situação. Verso 35, não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Aqui ele fala de maneira a confortar aqueles que estavam perdendo seus bens e sofrendo. 36, porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Qual é a promessa? A promessa da ressurreição. Olha aí o capítulo 11, 40. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. A esperança da ressurreição. Verso 37, porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir, virá, e não tardará. Aqui ele vai citar Abacuque 3:4, um verso muito importante para a história milerita, né? Mas o justo viverá pela fé, e se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas aqueles que creem para a conservação da alma. O versículo 38, 39, não, 37, 38, na verdade, é um texto que foi muito utilizado pelos mileritas. Depois da grande decepção de 22 de outubro de 1844, eles ficaram demasiado decepcionados. Muitos perderam a sua esperança. Na verdade, de 50 mil pessoas que haviam aderido à mensagem do breve advento de Jesus naqueles dias, caiu para 50 pessoas, ou seja, o número reduziu drasticamente. E muitos dos que permaneceram fiéis e de pé se apegaram a esse texto de Abacuque, de que
um pouquinho de tempo eles deveriam esperar. E, na verdade, segundo o Grande Conflito 457 e 58, ou o Evangelismo, a página 696, se não me falha a memória, diz que Jesus poderia ter voltado logo, né? Por isso que diz, porque um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Mas o problema é que nem um pouquinho de tempo eles puderam esperar. Logo depois da grande decepção, veio o grande desânimo. E aquilo que era para poder acontecer breve, que era a esperança deles ver Jesus voltar, postergou-se. 1888, Jesus poderia ter voltado logo depois, Mensagens Escolhidas 1, 234, 35, mas por causa novamente da sua resistência e dureza de coração, Jesus não voltou. Bom, e nessa tardança já estamos aqui há mais de 100 anos, esperando Jesus voltar. Israel permaneceu 40 anos e 11 meses caminhando pelo deserto. Nós já estamos indo para o triplo desse tempo nos nossos dias. E os ecos da profecia seguem, né? O esposo breve vem. Nos resta agora tão somente ouvir o grito. Aí vem o esposo. E estamos com as vestes nupciais também preparadas, que é o nosso caráter. Eu agradeço a todos vocês que nos acompanharam nesta apresentação de Hebreus capítulo 10. É um capítulo que tem muito conteúdo, realmente eu fui dinâmico para poder não ficar tão extenso, não ficar tão longo, mas eu estou escrevendo um livro sobre a carta aos Hebreus, e se Deus quiser, nos próximos meses já vai estar pronto. Na verdade, já escrevi, está agora sendo revisado. Então eu acredito que antes de nós terminarmos todos os capítulos de Hebreus, esse livro já vai estar pronto e quem sabe vai estar publicado. Aí vocês vão poder ter acesso a um conteúdo muito mais amplo. Eu acredito que o livro vai ter mais de 300 páginas. Então vocês vão ter um conteúdo muito mais amplo daquilo que eu tenho passado um resumo aqui para vocês. Peço que vocês deixem o seu joinha e também compartilhem este vídeo com os seus contatos, com seus amigos e parentes. Se for o caso, monte os seus grupos de estudos também. E é claro que nós temos um grupo, né, de WhatsApp, na verdade 2, Hebreus 1 e 2 ali. Se você tiver dúvida, você pode estar entrando em contato com a gente, comigo no caso. Ah, Silverino, não entendi bem isso ou aquilo, na verdade eu sou bastante acessível, né? A maioria de vocês tem o meu telefone. Eu posso estar tirando as dúvidas de vocês. Eu agradeço pelo carinho e até o nosso próximo encontro. IAG, juntos avançaremos.